que é um sistema familiar? Ficou claro para vocês o que é um sistema familiar e quem forma esse sistema? O sistema familiar, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, tá? Os primeiros parceiros do nosso pai e da nossa mãe, às vezes um parceiro anterior do nosso pai, da nossa mãe, cedeu lugar para que o nosso pai pudesse casar com a nossa mãe e pudesse nos ter. Então, eles fazem parte do nosso sistema familiar. E se por um acaso, nossa mãe, vou dar um exemplo real. Minha vovó Ita, mãe da minha mãe, namorava Chico Sena. Só que às vésperas do casamento, bem perto do casamento, ela começou com meu avô Raimundo. Chico Sena ficou sabendo e, pelo jeito, ficou muito chateado. Ficou com muita raiva. Minha avó Ita casou com Raimundo e Chico Sena casou com Liliosa. Chico Sena e Liliosa nunca conseguiram ter filho. E minha avó, acho que teve 10. Minha avó e meu avô tiveram uns 10 filhos. Então, ele inconscientemente cedeu lugar para quem? Para os 10 filhos da minha avó, vovó Ita. Se ela tivesse continuado com ele, se ela tivesse casado com ele, eles provavelmente não teriam tido filhos e provavelmente eu não estaria aqui contando essa história. Sabe o que aconteceu depois que eu não entendo, eu não compreendo, eu só conto os fatos e de repente a gente contando essa história você vai identificar algo também na sua vida. Também vai ter algum sentido para a sua vida. O que aconteceu é que Liliosa e Chico Sena adotaram uma das sobrinhas dele. Ela era parente próxima. Tessia. Tessia casou com Newton. Newton e Tessia tiveram 4 filhos homens. Um deles é Gustavo. Daniela é filha de uma das filhas de Alzenita e Raimundo. E Daniela conheceu o Gustavo e se apaixonaram perdidamente e tiveram um filho chamado Ricardo. Dei os fatos. Perceberam que houve alguma compensação aí? E de repente teve alguma dupla transferência, porque foi uma confusão muito grande a separação. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo em paz, graças a tanta constelação que a gente terminou fazendo, eu e meu filho. E é outro ponto importante também. O pai, Gustavo, nunca fez constelação familiar, que eu saiba, né? Mas eu e Ricardo fizemos. E como a gente teve a percepção, algo aconteceu que as famílias ficaram mais aliviadas, ficaram mais leves, tá? Então, faz parte do sistema os primeiros namorados, nesse caso aí eram namorados, né? E os primeiros parceiros do nosso pai e da nossa mãe fazem parte do sistema. E às vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento porque os parceiros anteriores do nosso pai e da nossa mãe estão excluídos do sistema. E quando inclui, mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não saiba quem é, nós ficamos mais leves e nós conseguimos olhar para os nossos relacionamentos de uma forma mais tranquila, com amor, tá? Quem faz parte do sistema familiar também são os filhos e as filhas abortadas, são os nossos irmãos que a gente de repente nem sabe que foram abortados, que a nossa mãe nem lembra. Às vezes aquela alma está excluída, é uma alma de uma criança que nem a mãe soube que aquilo foi um aborto, às vezes foi um sangramento que ela teve, ela acha que foi uma menstruação mais forte e foi um aborto. Só que aquilo fica no sistema familiar de forma inconsciente. E isso às vezes desenvolve uma raiva da criança, a criança tem uma raiva da mãe, não sabe por que é, que está por trás um medo muito grande da criança inconscientemente. Isso é inconscientemente, dela ser a próxima a ser morta pela mãe. É muito louco isso, né, gente? Por isso que a gente não só solta assim essas sementes para perceber se algo acontece na gente com essa informação. Porque o interessante é realmente a gente perceber, tá? Porque a gente não precisa saber desses detalhes disso tudo que aconteceu, mas a gente pode se permitir quem está faltando, né? Como eu me percebo agora com essa informação
e respirar essa informação para perceber, tá? Quem também faz parte do sistema são as pessoas que foram vítimas ou assassinas do sistema, né? Vamos dizer que na terceira geração para trás da nossa família houve um caso de assassinato e a pessoa que assassinou o nosso parente, ela passa a fazer parte do nosso sistema. Porque inconscientemente aquela vítima atraiu aquele assassino para que ele fizesse um trabalho que ela não tinha coragem de fazer. Ela não queria, ela tinha que dar fim à própria vida dela. A alma dela pedia um fim à vida dela. E o assassino de repente fez um favor para ela. Isso tudo a nível inconsciente. Por isso, ele passa a fazer parte do sistema. Porque o assassino, a pessoa que abusou, a pessoa que cometeu o crime, é apenas uma peça do peão. É apenas uma peça do jogo. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra. Ele poderia ser qualquer outra pessoa. Ele era um peão de algo muito maior, de uma força atuante muito maior. Tá? E aí a gente entra nas forças que atuam no sistema, que nos vídeos tá bem explicado, né? Gente, então agora pra gente se aprofundar mais, né? Porque hoje eu vou falar um pouquinho de desenvolvimento da percepção. A aula pode ficar até um pouco comprida, mas tem gente que tá pronta para receber essa informação. Quem não tiver, para um pouquinho, vai fazer outra coisa. Mas se for como eu, que sou faminta de informação, eu comecei a fazer um curso que eu assisto 6 horas do curso todo dia, porque eu fico naquilo de me preencher dessa informação, para que essa informação preencha logo essa parte de mim e tire logo as sujeiras, as catrevagens que estão de repente emaranhadas, e a alma tem uma certa pressa para um propósito além, né? Para um propósito que essa força está carregando a gente, está levando a gente para essa inclusão cósmica, para essa expansão de consciência, né? Então vamos fazer a nossa meditação com respiração, né? Para a gente entrar agora num outro nível, no outro nível dessa nossa aula, para a gente perceber, né? Para a gente entrar nesse tema de desenvolvimento da percepção e de sensibilizar o olhar saindo do indivíduo para a família, tá? Então, pés no chão, coluna mais ereta que você conseguir, mãos relaxadas nas coxas, olhar fixo em algum ponto, expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Imaginando que o ar entra pelos pés, pelas mãos. Inspira um pouco mais. Vai pela coluna, inspira um pouco mais. Percebe que dá um calor interno. Inspirando um pouco mais um pouco, se esforce mais um pouco para encher um pouco mais. Expira pela boca. Esvaziando totalmente. Inspira pelo nariz. Imagina que sobe ar pelas pernas, pelos pés, pelas mãos, pelos braços, pela coluna, preenchendo totalmente o seu corpo. Escaneie seu corpo, percebendo se tem algum lugar precisando desse ar. O objetivo é preencher todo o seu corpo de ar. Inspira mais, retendo esse ar no seu corpo. Inspira mais um pouco. Quando você acha que não pode mais, você inspira mais um pouco. Mais um pouco. Expira totalmente, colocando para fora qualquer emaranhamento, qualquer sujeira, qualquer exclusão. Percebendo seu corpo mais leve. Inspira pelo nariz. Permite que o ar entre por todas as suas células.
preenchendo todas as suas células, todo o seu ser, todo o seu corpo, indo até a cabeça, preenchendo a sua cabeça. Busca algum espaço vazio na sua cabeça e preenche com esse ar, inspirando mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Dê tudo de si agora. É a última inspiração. Inspira mais um pouco a ponta dos seus ombros. Ficarem intensos para cima, que você está enchendo mais um pouco, levando para sua cabeça mais um pouco de ar. Expira completamente, fechando os olhos. Respirando normalmente, percebendo seu corpo. Continua respirando normalmente, de olhos fechados. Percebendo o seu corpo. E perceba agora alguma parte de você que tem medo, que sente medo. E de repente esse medo fez com que durante o processo você abrisse os olhos,
e não permitiu que você fosse levado por essa força. Então, permanecendo de olhos fechados, perceba em você onde está o medo. E olha para esse medo. Pode ser alguém que você conhece, alguém que você não conhece. Pode ser um objeto, pode ser um personagem, pode ser uma luz. Olha para esse medo, tranquila e calmamente, respirando e olhando para esse medo. Percebe como é esse olhar do medo, como ele olha para você. Talvez você não sabe nem que medo é esse. É medo de viver, é medo de morrer, medo de dar um passo à frente, medo do autoconhecimento, medo de ser pobre, medo de não ser amada. Não tem importância. Simplesmente olhe para esse medo. Respira tranquila e calmamente, olha para ele e percebe como ele olha para você. Isso, muito bem. E você vai imaginar agora que você tem uma vela muito bonita com um castiçal belíssimo em suas mãos. E você acende essa vela que ilumina todo esse lugar onde você e o medo estão. E você dá um passo em direção a esse medo. E consegue vê-lo mais claramente. E agora, com essa vela no castiçal em mãos, você se ajoelha à frente desse medo, que de repente se tornou muito pequeno. E de repente ele está sofrendo, ele sente dor, e você continua olhando para ele com amor. E você agora oferece essa vela para ele. Percebe como ele fica ao receber esse presente maravilhoso. Isso, muito bem. E olhando para ele, você fala agora. Agora eu acolho você em meu coração. Agora eu entendo você.
Respira fundo e percebe como ele fica ao ouvir suas palavras. E se vem algo a mais para falar para ele, expresse isso. Fale agora para ele. Expira pela boca, abrindo os olhos. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Permitindo que o ar entre pelas pernas, pelas mãos, pela coluna, pela cabeça, preenchendo tudo com esse ar. Inspira mais um pouco. Mais um pouco. Expira pela boca. Inspira pelo nariz. Inspira mais um pouco. Às vezes dá tontura na cabeça, mas está oxigenando o cérebro, está permitindo que esse ar entre nesses espaços que há muito tempo estão fechados e a gente está abrindo, tornando mais sutis. Inspira mais um pouco, retendo esse ar para ele realmente preencher os espaços lá dentro. A é vida, a é o sopro da vida, é o oxigênio da vida. Expira pela boca, colocando para fora tudo que não serve mais. Essa foi forte, hein? Inspira pelo nariz, preenchendo todos os espaços nos seus corpos. Mais um pouco, mais um pouco, mais, dê tudo de si, é a última vez. Expira pela boca. Perceba como está seu corpo agora, depois disso. Como está sua respiração. Comente agora como está. Podemos seguir em frente com o desenvolvimento da percepção. Para quem já voltou do exercício, pode unir as mãos assim e cruzar os dedos assim, e dar batidinhas aqui no timo, na glândula que abre o nosso coração, que expande o nosso coração, para que a gente deixe mais o mental, a razão, o ego no cantinho dele e a gente expanda, se abra mais para perceber o sutil. Então essas batidinhas no timo ajudam a gente a perceber, a se abrir mais para o novo, para a nova informação. Inspira profundamente e na expiração a gente vai fazer o som de
E se com essas batidinhas surgirem algumas emoções, libere essas emoções. Eu nem falei, né? Mas às vezes é bom assistir a aula no quarto sozinha, porque quem não está fazendo o curso e de repente está perto não vai entender nada. Mas quanto mais a gente libera as nossas emoções, mais a gente se permite se reconectar com o todo, mais a gente permite se conectar com essas informações que estão guardadas, que estão em segredo e que estão ansiosas para serem vistas, para serem liberadas. Ah...